Olá, eu sou o professor Másio Miguel, professor de Ciências Humanas, e hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é a República Velha na fase da Espada, que vai de 1889 até 1894. Para começarmos, sabemos que a Primeira República, a sua divisão histórica é da seguinte maneira: nós temos a República da Espada, configurando Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, e temos 11 presidentes que vai compor a República Oligárquica, dando início com Prudente de Moraes, na sequência Campos Sales, e assim sucessivamente vai aparecer a formatação do café com leite. Aqui darei destaque à palavra oligarquia, que se refere-se a grupos que usam do poder em benefício próprio. Vamos falar então de duas figuras importantes nesse vídeo, que é o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Sobre a figura de Deodoro, o primeiro governo da recém-instalada República apresentou um caráter provisório, ou seja, foi estabelecido para resolver os primeiros e mais urgentes problemas criados pela proclamação e dirigir o país até que pelo menos fosse redigida a Constituição. O próprio grupo dos cafeicultores devia-se apoiar o presidente por este caráter. As medidas urgentes utilizadas foram extinção das instituições imperiais, com destaque para a Constituição de 1824 e a vitaliciedade do Senado, bem como o Conselho de Estado, Poder Legislativo Imperial, Provincial, Municipal e assim por diante. Tivemos também o banimento da família real do Brasil. Um terceiro ponto seria a separação entre Estado e Igreja. Você deve lembrar que no Brasil Império nós temos uma religião oficial. O quarto tópico seria uma grande naturalidade, isto é, oferecer a cidadania brasileira a todos os estrangeiros residentes no Brasil. Você deve lembrar que nesse período ocorreu uma grande massa de imigrantes para o Brasil. E o quinto tópico seria uma convocação de eleição para uma Assembleia Constituinte, que deveria ser realizada em setembro de 1890. A partir daqui, a gente vai ter alguns pontos importantes para dar destaque. Para a figura de Deodoro da Fonseca, o primeiro tópico é falarmos do encilhamento, que nada mais é do que uma crise econômica. O grande objetivo nesse período era industrializar o Brasil. A figura de Rui Barbosa, ele identificava um dos principais obstáculos para o desenvolvimento industrial do Brasil, que era a falta de crédito, ou seja, de recursos a serem aplicados para desenvolver a industrialização. Além disso, acreditava que a libertação dos escravos e a entrada maciça de imigrantes no país levavam à expansão do trabalho assalariado, gerando forte demanda por moeda. A solução para esses dois problemas encontrava-se, segundo Rui Barbosa, na emissão pura e simples de papel moeda. Para isso, ele teve a seguinte ideia: a aplicação do plano seria, primeiro, concedeu aos bancos privados o direito de emitir moedas. Segundo, facilitou a abertura de empresas vendendo suas ações na Bolsa de Valores. E o terceiro, criou novas taxas alfandegárias para dificultar a entrada de produtos estrangeiros. Neste caso, sabemos que vai aparecer as empresas fantasmas. Muitas pessoas fizeram empréstimos e abriram essas empresas fantasmas, vendendo suas ações na Bolsa de Valores. Como na prática as empresas não existiam, os benefícios econômicos pretendidos, tais como geração de emprego, não aconteceram. Foi uma maneira que a população encontrou para ter acesso a dinheiro fácil. Como consequência disso, podemos falar do aumento da inflação, a especulação financeira e, claro, uma crise econômica. A partir daí, a gente tem que pensar por que o termo encilhamento. Pessoal, o nome vem do local onde se preparava o cavalo antes das corridas. Nesse caso, observe que a imagem está muito semelhante a isso, preparando os empresários para uma determinada corrida. Acaba então utilizando essa ideia para falar da agitação da Bolsa de Valores.
onde se negociavam ações de empresas recém-criadas ou mesmo prestes a serem formadas. A especulação desenfreada girou a ocasionar o aparecimento dessas firmas fantasmas só no papel. E nesse caso, a inflação aumentou, muitas empresas nem abriram e já declararam falência e os preços dispararam dessa maneira. Pois então, esse aí vai ser o primeiro fator de analisarmos o Deodoro da Fonseca. O segundo tópico que temos que apontar sobre ele é falar da nossa Constituição, que teve como aspecto principal o apoio dos Estados Unidos. Tivemos aí uma influência direta nos Estados Unidos para criar essa Constituição. O nosso primeiro aspecto relacionado a ela, podemos falar de 3 poderes, isto é, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Outra formatação que nós temos vai ser o critério de federalismo, isto é, o Brasil transformava-se em uma república federativa com um governo central e 20 estados-membros. Cada estado teria grande dose de autonomia, podendo, por exemplo, contrair empréstimos no exterior sem custar o governo federal e manter forças armadas próprias. Neste caso, você pode observar aí, empréstimo no exterior e polícia militar. Outro ponto importante seria a separação entre Estado e Igreja. A partir de agora nós temos registro civil, casamento civil, libertação de culto e secularização dos cemitérios. Esse critério vai se dar por causa de você separar a questão fúnebre da religião. Pois então, temos aí também outro critério muito importante dessa Constituição, que é a questão do voto. Observe que o voto era aberto para homens acima de 21 anos e alfabetizados, estando excluídos do jogo eleitoral mulheres, analfabetos, mendigos, menores de 21 anos, padres e soldados. Um terceiro ponto a falarmos de Deodoro da Fonseca seria relacionado à primeira revolta armada. Pessoal, nós sabemos que o governo de Deodoro ele foi muito conturbado, ele era extremamente autoritário e ele não conseguia dialogar com o Congresso Nacional. Os representantes dos cafeicultores impediam as ações do governo, fazendo forte oposição. Na impossibilidade de governar, o Deodoro, com apenas 8 meses de mandato, decidiu fechar o Congresso, prender seus principais líderes e decretar estado de sítio. Completando o quadro da crise, no dia 22 de novembro, iniciou-se a greve dos trabalhadores da Estrada de Ferro Central do Brasil, contrária ao golpe, talvez a primeira grande greve política da história do país. E no dia seguinte, a insatisfação da Marinha veio à tona, quando o almirante Custódio de Melo colocou-se no comando de navios que estava na Baía de Guanabara e apontou os canhões para a cidade, ameaçando o bombardeio e exigindo a renúncia de Deodoro, trazendo para a gente a ideia de reabertura do Congresso Nacional, exigindo também o retorno à garantia dos direitos. Diante de tanta pressão, o Deodoro vai recuar e renunciar. Quem sobe ao poder vai ser a figura de Floriano Peixoto, que vai ter como missão muito importante o controle da inflação. Uma das suas primeiras medidas vai ser estatizar uma moeda. Segundo, ele vai trazer estímulo à industrialização, autorizando o Banco do Brasil a abrir uma linha de crédito de 100 mil contos de réis em 1892. As leis alfandegárias foram revistas, preparando-se para um projeto de reforma que visava estabelecer o protecionismo, ou seja, proteger da concorrência estrangeira a ainda pequena indústria nacional. Um terceiro tópico que nós temos seria baixar os preços de imóveis e alimentos, que vai ficar mais restrito ao Rio de Janeiro. Mais tarde, iniciou um projeto de construção de casas populares e demoliu cortiços. Além disso, suspendeu a cobrança de impostos sobre a carne vendida no varejo, provocando uma queda no preço do produto e para evitar qualquer tipo de especulação, através do prefeito nomeado no Rio de Janeiro, o Barata Ribeiro, combateu violentamente os intermediários.
todas as medidas estavam restritas ao Rio de Janeiro, fazendo com que a figura do presidente fosse, ao mesmo tempo, muito querida junto aos setores populares da capital federal e quase que um estranho no resto do Brasil. Um segundo tópico muito importante de Floriano Peixoto seríamos falar da Revolução Federalista. Nesse caso, foi uma guerra civil no Rio Grande do Sul para libertar o estado da tirania de Júlio de Castilhos, que era uma figura muito importante que estava no poder. Nesse caso, temos a seguinte ideia. Os líderes desses grupos seriam o Gaspar Silveira Martins para a oposição e o Júlio de Castilhos, que estava no poder. O apelido que cada grupo recebe vai ser Maragatos para o grupo de oposição e Pica-Paus para o governo. A política dos grupos vai ser federalistas e republicanos. A oposição vai ganhar o apoio da Marinha, enquanto que o governo vai ganhar o apoio do Exército. E temos também o projeto de autonomia no Rio Grande do Sul, enquanto que o governo desejava uma centralização do poder. Ao passo em que nós temos aí uma simbologia para cada um. Na oposição, temos um lenço vermelho e para o governo, um lenço branco. Você deve perceber que o Partido Federalista ele desejava implantar o parlamentarismo, a autonomia dos estados federativos e trazer a renúncia de Floriano. As batalhas se estenderam do Rio Grande do Sul para outros estados, a exemplo de Santa Catarina e Paraná. E nesse caso, sabemos que essa guerra vai se expandir e vai ganhar outro contorno quando a Marinha acaba aderindo ao movimento, o que vai ser chamado de Segunda Revolta da Armada. Mesmo assim, o grupo vitorioso vai ser o do governo. Como você pode observar, o Júlio de Castilhos vai ganhar. Para a gente fazer um gancho, a Revolta Federalista vai trazer para a briga a formatação da Segunda Revolta Armada. Nós sabemos que a Marinha vai defender o grupo dos federalistas e eles vão apontar os navios para o Rio de Janeiro, exigindo que Floriano renuncie ao cargo, o que vai fazer com que ele não aceite isso, resista e ataque o governo. Contando com a sua popularidade, formaram-se vários grupos de batalhões de voluntários na cidade, com o objetivo de guarnecer as praias e impedir o desembarque dos rebeldes. O Marechal de Ferro, como Floriano Peixoto era conhecido, encomendou às pressas novos navios de guerra, principalmente dos Estados Unidos, enquanto continuava os combates. Esse caso, sabemos que no Rio de Janeiro, os navios de guerra recém-adquiridos por Floriano Peixoto formaram uma esquadra muito poderosa, derrotando os últimos navios que ainda resistiam na Baía de Guanabara, levando à rendição dos rebeldes em 10 de março de 1894. Era o fracasso das revoltas e garantia da continuidade de Floriano. Queria governar até o último de seu dia de mandato.